nós vamos falar aqui de uma característica, né, da teoria quântica, e sem nenhum correspondente clássico, né? Essa é uma coisa que a gente deve entender, né? A esse propósito, antes de falarmos do princípio da incerteza de Heisenberg, a gente vai apresentar uma formulação bastante geral. Eu espero que os alunos entendam, né, a base dessa formulação geral, né? Mas eu quero citar aqui uma frase de Paul Dirac, né? Dirac foi um dos grandes propulsores da teoria quântica. A mecânica quântica relativística é uma proposta dele, por exemplo. Mas eu gosto, né, dessa frase dele. Existe um limite para os nossos poderes de observação e para o mínimo de perturbação que acompanha o nosso ato de observação. Um limite que é inerente à natureza das coisas e que nunca pode ser vencido pelo aperfeiçoamento da técnica e da habilidade do observador. É isso que a gente vai chamar a atenção. É algo inerente à natureza dual. Não tem nada a ver com a sua habilidade, né, de medir com precisões cada vez maiores. Isso não vai resolver o problema, né? Então, a gente vai depois dar uma demonstração bastante geral. Eu entendo que muitas vezes o aluno não tenha condições de acompanhar todas as passagens, porque aqui é tudo um pouco rápido, mas isso estará na apostila que vocês vão receber, né? Todos esses detalhes, bem como da aula anterior, né? Agora, eu quero chamar a atenção que a gente já se deu conta disso, né? Se lembra da função de onda com momento bem definido? Se ela está com um momento bem definido, né, então o que acontece? Você não consegue localizar a partícula. A imprecisão em relação, né, à determinação da posição da partícula é infinita. Você simplesmente não sabe onde ela está. A gente já viu isso, né? Então esse é um exemplo, é apenas um exemplo, né? Mas isso aqui é uma coisa, na verdade, típica de ondas. Então eu não vou fazer aqui a teoria quântica, na função de onda, mas pode ser também, pode ser, né? Essa função aqui pode ser uma função que descreve uma onda, né? Qualquer, né? Na verdade, é uma característica das ondas. Qual é a característica das ondas? Vamos lá, eu vou daqui a pouco explicar isto, né? Mas o fato é que um pacote de ondas, que é típico, né, da mecânica quântica, né? Ela pode ser escrito um pacote. Agora eu estou falando de ondas de uma maneira geral, né? Na mecânica quântica eu troco esse K aqui, né, por P, mas é em geral, E a gente sabe dessa relação aqui, né? K é igual a frequência angular da onda dividido pela frequência, né? Muito bem, não, é pela velocidade. Isso aqui é velocidade. É ômega dividido pela velocidade. Muito bem. Então, esse K usualmente é função de ômega, claro, por essa expressão que eu tenho aqui, né? Muito bem. Agora, o que a gente vai demonstrar, eu espero que entenda o argumento, né, é o seguinte. Se eu tenho um pacote de ondas, né, concentrado, como é em uma dimensão, né, numa região de comprimento ΔX. Eu estou mostrando aqui uma figura. Eu vou dar exemplos, né, também depois, desculpe, pelo menos um exemplo, né? Então, veja só, um pacote de ondas descrevendo uma onda que está concentrada
numa região aqui em uma dimensão de dimensão ΔX. Então, necessariamente, esse pacote de ondas, ele é tal que quando eu olho no espaço de Cas, né, para os valores de Cas, então os valores de Cas que vão contribuir para esse pacote de onda, esses valores de Cas, eles também têm uma região que eles são importantes. É nessa região, né, que é. Veja, daqui até aqui. Para cá a gente diz, não, esses valores de Cas não contribuem muito nada, né? Para cá também não. Então, o que a gente vai demonstrar, né, é que, no caso de uma onda, isso é sempre verdadeiro, ΔX vezes ΔK, né, é igual a π. Né? É isso que a gente vai mostrar. Ora, como é que a gente faz isso? Né? Então, esse é característico de onda. Logo, essas incertezas, né, na determinação da posição de uma partícula e na determinação do momento de uma partícula, elas acabam acontecendo por conta da natureza dualística. É isso. Né? É isso que eu vou mostrar. Né? Que acontece com o mundo, com todas as ondas. Né? Muito bem. Então, o que eu estou imaginando, agora, ao invés de trabalhar com K, como é em uma dimensão, eu posso fazer integral em ômega também. Né? Eu posso fazer também integral em ômega. E agora, vamos imaginar, né, que só frequências num determinado intervalo de delta ômega, agora eu não estou olhando para cá, né? Eu estou olhando para ômega, num determinado intervalo de ômega, só para esse intervalo de valores, nós temos contribuições relevantes para o pacote. Né? Veja, é isso, a gente admite de saída, né, que só num determinado intervalo de valores de ômega, de largura delta ômega, pronto, delta ômega. Depois a gente converte isso em delta K também, né? Isso não é tão relevante. Conclusão, o pacote de ondas agora eu devo integrar não de menos infinito até mais infinito. É de ômega zero menos delta ômega sobre 2, né? Até ômega zero mais delta ômega sobre 2, porque é só nesse intervalo é que temos contribuições relevantes. Né? Então, aqui, por exemplo, né, seria, ao invés de K0, seria o ômega zero. Eu posso analisar tanto em termos de ômega zero quanto em termos de K0. Né? Muito bem, então eu tenho essa integral aqui para efetuar. Né? Aí o que eu faço? Eu faço uma expansão, o K como função de ômega, mas poderia ser também de ômega em função de K. Né? Mas fazendo isso, uma expansão, hein, desprezando agora, veja, eu agora vou desprezar esses termos aqui em ômega menos ômega zero ao quadrado, ao cubo. Eu simplesmente desprezo. Por quê? Esse intervalo ele é pequeno, então esses termos aqui são pequenos naquele intervalo. Agora eu faço a expansão e aqui eu tenho a expansão e olha só, eu considerei aqui também psi de ômega igual a psi de ômega zero, tá certo? Para facilitar, né? Para facilitar. Né? E agora faço essa integral aqui. Feita essa integral, olha só que coisa curiosa. Né? A gente pode esquecer esse primeiro termo, aqui o termo, eu tenho um termo de fase, aqui eu tenho uma velocidade de fase. Né? Essa velocidade aqui é velocidade de grupo, né? dk de ômega para ômega igual a ômega zero. Né? Mas, feita a integral, eu obtenho uma função curiosa. 2 vezes seno de alguma coisa, né, dividido por praticamente esta mesma coisa. Na realidade, se eu multiplicar aqui, olha, por delta ômega sobre 2, veja, por delta ômega sobre 2, eu tenho, na realidade, 2 vezes seno de uma função e dividido por a função
o argumento e eu tenho aqui embaixo o mesmo argumento, né? E agora a gente começa a analisar o comportamento dessa função aqui, né? Vamos lá. Como eu tenho ali, é só a gente voltar, né? Seno de xi, tudo isso aqui eu estou chamando de xi, dividido por xi, é isto. Então, eu vou olhar o comportamento dessa função aqui. Ela tem um comportamento curiosíssimo, né? Na verdade, a gente vai analisar, né, a amplitude ao quadrado, então o que eu tenho que analisar é o quadrado dessa função, seno de y sobre y. E aqui eu tenho um gráfico dessa função, né, seno x dividido por x ao quadrado, Em primeiro lugar, veja só, seno x sobre x, quando x é igual a zero, é igual a 1. É igual a 1. Isso vem ali do cálculo, né? Eu tenho seno de zero dividido por zero. Teorema de L'Hopital, deriva em cima, deriva embaixo. E vou obter, curiosamente, que x igual a zero é o máximo dessa função. Depois ela diminui, e agora tem um mínimo, porque ela está ao quadrado aqui, não é? Então, esse mínimo aqui acontece exatamente para x igual a π. X igual a π. Mas veja que esse ponto é zero, né? Zero, né? Porque seno de π, né, é igual a zero. Mas aqui já eu tenho uma atenuação, né, à medida que nós consideramos valores de x cada vez maior, por conta desse x aqui embaixo. Então, x, por exemplo, igual a 2,5 π, por exemplo. Já tenho termos aqui bem menores, né? Bem menores, né? Então, isso vai caindo. Conclusão. Veja, é só para valores do argumento entre 0 e π. É isto, né? Em zero, eu chamei atenção para o fato de que seno de zero sobre zero. Conclusão, só para valores de y igual a zero e π. Portanto, delta y é igual a π. Foi o que eu chamei atenção antes, né? Isso aqui é velocidade de fase, e agora eu tenho esse termo aqui, que me dá, na verdade, a propagação do pulso, né, com uma certa velocidade, né? E agora, olha só que coisa curiosa, né? Veja, isso me leva a delta y, estou voltando lá à definição de delta y, mas delta y é, na verdade, delta k, né? Delta k vezes delta x dividido por 2, né? Por 2. Então, o que nós concluímos aqui, né? O que nós concluímos aqui, na verdade, em vez de π é 2π, né? É que no caso de uma onda, você pode mostrar, fiz isso de uma maneira bastante geral, né? Que delta kx vezes delta x igual a 2π. Delta ky vezes delta y igual a 2π. E delta kz vezes delta z aproximadamente igual a 2π. É claro que a gente fez aqui só uma propagação de uma onda em uma dimensão. Se eu transformar isto para delta, para p, né, no caso da mecânica quântica, eu obteria estas relações de incerteza, né, utilizando só esses argumentos que são relativamente simples, né. O fato é o seguinte, um pacote, ele em geral, ele pode mudar eventualmente, né, o tamanho dele, mas sempre há de valer esta propriedade aqui, delta k vezes delta x, aproximadamente igual a 1. Aqui eu tenho um exemplo, mas eu vou deixar, então, esse exemplo, né, para o aluno olhar em detalhes, né, onde agora eu não faço nenhuma aproximação, né, eu apenas especifico que essa função aqui, né, o pacote ele é descrito, ele é de tal forma que psi de x é a função cosseno entre
entre menos L sobre 2 e L sobre 2. Então, L é basicamente o tamanho do pacote, né? Então, agora é um exemplo concreto, né? Eu não faço, esse caso aqui é relativamente simples, né? Eu não faço nenhuma aproximação, né? E obtenho, então, obtenho o mesmo resultado, né? Agora é exato, porque eu peguei um pacote relativamente simples, né? E agora a contribuição importante, se pode ver aqui, é para K igual a K0. E agora eu considero o comportamento dessa função que já foi analisada antes. Mas, de qualquer maneira, é apenas mais um exemplo, né? Muito bem. O que eu fiz até agora, na verdade, considerar o comportamento ondulatório, só isso, de um pacote. Se ele estiver, né, confinado ou numa região que nós estamos chamando de delta X, né, então os valores de K, né, eles são tais que eles estão também num certo intervalo, delta K. É sempre assim. E delta K, delta X, se eu olhasse para ondas de uma maneira geral, é igual a 2 vezes π. Se eu fizesse a transição para a mecânica quântica, seria π, né? Muito bem. Mas agora a gente vai demonstrar, né, com todo rigor, né, com todo rigor, essa questão de relações de incerteza as mais gerais possíveis. Então, é bem geral o que nós vamos dizer. Muito bem. Então, o que é precisão no processo de medida? Em primeiro lugar, né? O que é medir alguma coisa com precisão? Eu quero lembrar, né, quando a gente estudou, né, a questão dos erros no processo de medida, né? Um processo de medida é absolutamente preciso, né? Absolutamente preciso, se um certo desvio for igual a zero. Isso a gente nunca consegue, mas não importa. O que eu vou demonstrar é que o análogo a esse desvio, ele é tal que, se eu considerar desvios de duas grandezas físicas, então o produto dos desvios, eles são iguais a uma determinada grandeza física, mas nunca é igual a zero, né? Se o comutador dessas duas grandezas for diferente de zero. Muito bem, é isso que vai ser. Então, a gente começa no processo de medida calculando valores médios. Na teoria quântica, fazemos o análogo considerando valores esperados de uma grandeza física, que a gente vai discutir um pouco mais depois. Isso aqui é apenas uma demonstração um pouco, talvez, invertendo a ordem, porque eu não defini o que são valores esperados, mas eu posso fazê-lo agora, né? Mas depois a gente vai discutir isso melhor. Então a gente começa com o valor médio de medidas, é isso, né? E depois, né, o que a gente faz? A gente calcula o desvio padrão das medidas. Mas agora eu já estou considerando xi ao quadrado, que é isso que a gente vai ver lá depois, né? Veja, xi ao quadrado, mas é xi menos m. M é o valor da média das grandezas, né? O valor da média das grandezas. Considera a soma de i até um certo número de medidas, né? E divido por n menos 1. Então, o desvio padrão das medidas. A gente depois introduz o desvio padrão médio, né? Que é esse sigma dividido por... Então, eu diria que uma medida perfeita, né? Bom, a gente vai aqui ao princípio da incerteza de Heisenberg, mas, de qualquer maneira, no contexto clássico, uma medida perfeita, né? Na verdade, sem nenhum erro, né? Cujo valor mais provável seja igual à média, na verdade, isso só acontece quando esse sigma aqui for igual a zero, o que é quase que uma impossibilidade, né?
por conta das nossas limitações. Mas na teoria quântica não tem nada a ver com as limitações, né, do processo de medida. Só estou lembrando esses aspectos aqui. Esse sigma p tem uma parte associada ao erro, né, introduzido pelo instrumento de medida. Né? Mas se não, esse sigma p aqui, ele é apenas aquele sigma m lá. Né? Muito bem. Então, eu posso medir alguma coisa com absoluta precisão se eu conseguisse, na verdade, esse desvio padrão, né, ou da média, não importa, esse desvio como sendo igual a zero, o que é impossível. Bom, então o que a gente vai fazer é algo semelhante a isso aqui. Em primeiro lugar, a gente considera operadores hermitianos, né? O operador hermitiano a gente vai depois defini-lo melhor, né? Mas, por exemplo, se A for um operador constante, o A hermitiano é o complexo conjugado dele. Aqui, quero chamar a atenção que realmente é importante alguns conceitos, né, de números complexos. Né? Eu gostaria que vocês aprendessem, né, alguns conceitos, talvez eu venha a fazer isso depois. Né? Mas o fato é o seguinte, né? A gente sempre faz uso de operadores hermitianos. Né? A, vamos chamar estrela apenas, né? É igual a A, mas seria A cruz, né? Igual a A numa outra linguagem. Né? E vamos também admitir que eu tenho um outro operador que é hermitiano. Então, vamos também imaginar que o comutador de A com B seja igual a I vezes C. Né? Então, eu começo com relações de comutação que eu vou explicar já já, na próxima aula. Né? Então, vamos imaginar que o comutador de A com B seja igual a IC. Né? Muito bem, esse é o nosso pressuposto. O fato é que A cruz, A, quando eu considerar o que nós chamamos de valor esperado num determinado estado desse operador, ele é dado por APSI. Essa notação vou explicar já na próxima aula. Né? Já na próxima aula. O fato é que se pode mostrar, né, que o valor esperado de A mais IB, cruz, A mais IB, né, é sempre positivo. É sempre positivo. Muito bem, agora eu faço o seguinte. Vamos admitir que duas grandezas físicas representadas por dois operadores sejam tais que o comutador delas, que vai ser definido logo, o comutador é igual a I vezes uma outra grandeza física, um outro operador, né, representado por C. Defino ΔA igual a menos A médio, olha só, lembram-se? Esse A, o valor esperado de A, na verdade, ele a gente vai ver depois, né? A gente vai entender isso logo em seguida, né? Mas isso aqui é uma espécie de média, é isso, né? É uma espécie de média, agora levando em conta as probabilidades, é isso que complica um pouco. Mas, se lembram, lá na teoria dos erros, né? A menos a média, né? Então agora eu introduzo esse operador A menos o valor esperado de A num determinado estado, né? De forma que a relação de comutação de ΔA e ΔB é a mesma que A e B, é igual a isso. Muito bem, agora o truque é relativamente simples, né? Eu faço o seguinte, eu considero agora um lambda aqui, isso é maior ou igual a zero, e agora eu escrevo isso como sendo maior ou igual a zero. Né? Claro, e isso é valor esperado de B ao quadrado, Lembra-se que eu estava falando de valores ao quadrado. Né? Então, é o valor esperado de B ao quadrado vezes lambda 2, menos valor esperado de C vezes lambda,
mais valor esperado de A ao quadrado para qualquer lambda, isso é maior do que zero. Agora, o valor mínimo, né, para essa desigualdade aqui corresponde ao valor de lambda m igual ao valor esperado de C dividido por meio vezes o valor esperado de B ao quadrado. Substituindo lá, eu encontro isto aqui. Ora, posso fazer a mesma coisa para ΔA e ΔB. Então, veja só, definindo ΔA, vamos prestar atenção nisto aqui. Vocês se lembram, quando a gente definia lá o desvio padrão? É da mesma maneira, só que agora é em termos de valores esperados. Você define ΔA como sendo a raiz quadrada do valor esperado desse dA que eu defini antes, né? E veja só, ΔA nada mais é, vamos olhar só para isso aqui, porque é isso que é importante entender, é isto. Veja, a imprecisão na medida de A é, por essa definição, determinada pelo valor esperado de A ao quadrado menos o valor esperado de A ao quadrado. Aqui é valor esperado de A ao quadrado e aqui é o quadrado do valor esperado de A. Se lembram daquelas definições nossas sobre desvio padrão? É isto. Na teoria quântica, você define, né, a imprecisão. Você lembra do sigma lá? Né, do desvio? Mas lá se referia a medidas, aqui não. Aqui é dentro do contexto da teoria quântica. Para B é a mesma coisa. A precisão com que você mede B, ela é bem caracterizada em termos de valores esperados. Né? De forma que o que se pode mostrar, né, de uma maneira geral, reproduzindo aquele argumento antes, é que ΔA vezes ΔB é maior ou igual ao valor esperado de C, né, dividido por 2. Então, vamos considerar, a gente já vai analisar esses casos, né, essa relação de comutação aqui. C, portanto, é igual a H cortado. Então, ΔP, né, ΔP x, ou ΔXJ, ΔPJ, é maior ou igual a meio de H cortado. Então, essas são as relações de incerteza. A pergunta que se faz, né, é o seguinte: eu posso medir com absoluta precisão a grandeza física? Posso. Eu posso, do ponto de vista da teoria quântica, isso não tem nada a ver com os erros, né? Com erro. Não é medida, não é processo de medida. Né? Eu posso medir uma grandeza física com absoluta precisão, ΔA igual a zero no contexto quântico. Posso, mas é o seguinte: se você medir esta com absoluta precisão, esta aqui vai ser completamente imprecisa. Ou seja, o que há de novo na teoria quântica é que você não pode medir duas grandezas físicas com uma absoluta precisão se os operadores que as representam no contexto quântico não comutarem. Né? E aqui agora aparece, inclusive, né, uma expressão envolvendo aquele operador C, né, da relação de comutação. Mas, veja, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o processo de medida. A conclusão é o seguinte: como é que eu defino, né, o nosso ΔX? Olha aqui. Como é que se define ΔX no contexto da teoria quântica? Em termos de valores esperados em estados, né,
de x ao quadrado menos o valor esperado de x ao quadrado. Uma coisa é o valor esperado de x ao quadrado e o outro é o valor esperado de x ao quadrado, né? É isto que define, então, as incertezas de medidas do ponto de vista da teoria quântica, porque você precisa definir bem o que é incerteza de medidas na teoria quântica, né? E é claro que para delta px vale uma expressão análoga a essa de cima. Agora, o que a gente provou é que se delta x vezes delta px é igual a h cortado sobre 2, ou maior ou igual a h cortado sobre 2. Mas isso é o mínimo, né? É a incerteza mínima, na realidade, é igual a h cortado sobre 2, porque em geral é maior ou igual a h cortado sobre 2, né? A incerteza mínima é h cortado sobre 2, né? Isso, então, é uma parte bastante formal. Aqui tem um exemplo, mas vocês podem, então, acompanhar na apostila. E a gente encerra a aula aqui, então.